Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder, para o investidor que está construindo o patrimônio dos seus investimentos, quer ter a construção e criar um patrimônio maior. O que ele deve focar? Na taxa, em ter uma maior rentabilidade da carteira, ou ele deve focar no aporte? Então este aqui é o nosso conteúdo, irei trazer no final 4 projeções, irei provar o que é mais importante, se é a taxa ou o aporte. Então assista o vídeo até o final, no resultado ele irá te surpreender, ok? Então assista aqui até o final. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. Também acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. De onde eu tirei o tema, o assunto deste nosso conteúdo? Foi de uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Todas as semanas eu abro a caixinha de perguntas e gosto de responder aos meus seguidores. E a pergunta foi a seguinte: estou começando, tenho 35 anos, onde devo focar mais? E eu fiquei refletindo sobre essa questão e nada melhor para respondê-la do que falar de taxa de rentabilidade e de aporte no longo prazo. Então, investir para o longo prazo, verificar aqui no final o que é melhor, onde o investidor deve concentrar os seus esforços. Se é ter uma carteira com maior rentabilidade ou se é buscar concentrar em aportar, trabalhar, ganhar mais, ter uma renda ativa maior, poupar e fazer aportes mais consistentes. Então aqui a gente vai fazer algumas projeções para chegar nesse resultado. Então, onde focar? Temos que inicialmente fazer algumas observações. Aquele investidor que está começando na Bolsa de Valores, ele não pode se enganar. Não existe essa de enriquecimento do dia para a noite. A Bolsa de Valores não vai te enriquecer. O que vai te enriquecer no começo é a acumulação. É trabalhar, guardar dinheiro e investir todos os meses. Assim você vai acumulando e vai construindo o seu patrimônio. E não existe atalho e não existe almoço grátis. Se você acreditar em conto de fadas, você vai ser enganado, vai cair em pirâmides financeiras. Então não acredite em nada fácil. A construção ocorre ponto a ponto, passo a passo. Então é investindo todos os meses. Feita aqui essa observação, vamos em frente. Vamos falar de 3 fatores determinantes para a construção do patrimônio. São 3. O primeiro deles é o aporte, mais o segundo, o tempo e por fim, não menos importante, a taxa. Os 3 fatores são muito importantes para construir o patrimônio. Então, isso aqui que vai determinar o resultado dos seus investimentos, da sua carteira, ok? Então, sabendo desses 3 fatores e no início, para aquele investidor que está começando, respondendo aqui a pergunta, no início é mais importante o aporte e o tempo. Então, esses são os 2 pilares que o investidor iniciante ele tem que se concentrar. Então, no início ele vai esquecer um pouquinho a taxa, ele vai se concentrar em trabalhar mais, ganhar dinheiro, aportar mais e ter consistência e deixar o tempo fazer o seu papel. Então ele vai ter que pensar também no longo prazo e esses 2 fatores vai fazer a construção inicial do seu patrimônio, tudo bem? Então esses são 2 pontos importantes e eu vou provar aqui por meio de projeções que eu fiz, ok? Então o primeiro ponto: o investidor ele tem que se concentrar em aumentar o seu aporte e também manter a consistência. Então ele vai trabalhar, ter uma renda ativa, fazer o seu aporte mensal e ter consistência, repetir isso todos os meses, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse investidor para a construção do patrimônio, ele tem que deixar o tempo fazer a sua parte, ele tem que ter pensamento de sócio e levar os seus investimentos para o longo prazo. Então ele vai ter que ter paciência e disciplina. Isso aqui vai ocorrer a construção do patrimônio. E agora a gente vai para as nossas projeções. São 4 projeções. As 2 primeiras projeções nós vamos levar em consideração o investidor que está saindo do zero, aquele investidor que está começando seus investimentos, ele está iniciando a sua fase de acumulação
em renda variável. E as últimas duas projeções nós vamos levar em conta o investidor que já tem um patrimônio acumulado. Então a gente vai verificar aqui o que é mais importante para esses dois pontos e, como eu te falei, vai te surpreender o resultado. Vamos aqui para a primeira projeção. Essa projeção eu até fiz aqui um fluxo de caixa para demonstrar essa nossa projeção e eu utilizei a HP12C, a calculadora financeira, inseri os dados aqui para a gente verificar o resultado. Então o investidor que está saindo do zero, então ele está saindo aqui nessa linha do tempo que eu tracei aqui nessa projeção, ele está saindo do zero e vai realizar aportes de R$500 por 10 anos, são 120 meses aportando, ok? E esse investidor é aquele investidor que ele tem uma maior taxa de retorno. Vamos imaginar que esse é um ótimo investidor, que ele consegue uma taxa de retorno impressionante de 1,5% ao mês, uma taxa média durante todo esse período, ok? Então, um investidor muito bom com alto retorno. E ele aporta R$500 mensais. No final desses 10 anos, qual que é o patrimônio acumulado aqui, considerando juros compostos? Ele chega a um valor de R$ 165.644. Então, esse é o resultado final, 10 anos com uma taxa de retorno de 1,5% ao mês, com R$500 de aporte. Agora, nessa projeção, considerando o investidor aqui, começando do zero, então ele vai pelo mesmo período de 10 anos, só que agora é um investidor mais modesto, com uma taxa de rentabilidade menor, somente de 0,8% ao mês, ok? Então uma taxa de retorno menor. Só que ele aumenta o seu aporte, ele vai dobrar o aporte. Vamos ver o resultado durante 10 anos? Então, olha aqui. O resultado é maior. Então chegamos aqui a R$ 200.217 de resultado. Então, um investidor que aporta mais no início dos seus investimentos, aquele investidor que está começando, está com um patrimônio pequeno, ele tem que concentrar no aporte. Está provado aqui que o aporte ele é mais importante que a rentabilidade. Então, não devemos focar no início do portfólio em rentabilidade, e sim em aportar mais. Então, o aporte para quem está no início é melhor, é aquilo que vai trazer maior retorno, é o mais importante. Agora vamos fazer outras duas projeções para o investidor que já tem um patrimônio. E aqui iremos fazer uma projeção considerando o investidor tendo R$500 mil de patrimônio inicial. Então vamos verificar aqui qual será o resultado. Então nossa terceira projeção com R$500 mil no início, investidor também por 10 anos, só que ele está começando aqui com 500 mil, fazendo aportes de R$500, com uma taxa de 1,5% ao mês. Então é aquele investidor que está começando com R$500 mil e é o investidor que tem o melhor resultado dos seus investimentos, uma taxa de retorno média de 1,5%. Aquele bom investidor que consegue uma rentabilidade alta. Ele chega aqui no final com impressionantes R$ 3.150.300. Então ele chega a um patrimônio maior, né, acima de 3 milhões, ok? Durante 10 anos investindo R$500 por mês. E agora, e se ele dobrar o aporte e diminuir a taxa de retorno? Será que vai ocorrer da mesma forma que para o investidor iniciante? Então vamos lá, a quarta projeção. Esse investidor com R$500 mil iniciais, durante 10 anos investindo, só que agora ele não investe mais R$500, ele investe R$1.000, dobra o aporte. Só que ele diminui pela metade a sua taxa de retorno, vai para 0,8% ao mês. Qual será o resultado final? O resultado aqui é de R$1,5 milhão. Então, R$1.501.087. Perceba o seguinte, a rentabilidade para quem já tem patrimônios maiores é mais importante que o aporte, porque aqui a gente viu que a taxa de 1,5% traz aqui um resultado de acima de 3 milhões e para quem tem uma taxa que cai pela metade, mesmo aportando o dobro, chega na metade do resultado. Então qual que é a conclusão que a gente chega aqui no final? Que no início não adianta o investidor ficar focado na taxa, ele tem que focar
em construir patrimônio. Ele tem que focar em aportar mais e construir um certo patrimônio. E durante essa caminhada ele vai adquirir conhecimento. Ele vai conseguir ter aí os conhecimentos necessários para poder ter uma carteira com uma melhor rentabilidade lá no futuro e rentabilizar o seu patrimônio formado. Então, para aquele investidor que já tem um patrimônio, ele tem que focar um pouquinho mais em ter uma rentabilidade melhor. E aí, gostou aqui do vídeo? Verificamos que é muito importante ter consistência para a construção do patrimônio e concentrar no aporte no início. Já para o investidor que tem um patrimônio, ele pode focar na taxa. Isso aí distribuído em uma carteira diversificada, ele pode ter aí resultados excelentes e ter a construção do seu patrimônio. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com um amigo. Eu vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!